Quantas vezes você já disse sim só para evitar criar um clima ruim entre você e a pessoa que te pede? Seja para um favor, para um convite, ou até para uma tarefa que você sabe que você não tem como fazer, mas aí você diz sim. E no final, você fica exausto, arrependido e até irritado consigo mesmo. O problema é que quanto mais você diz sim por obrigação, mais perde tempo, energia e até autoestima. Você começa a se sentir sobrecarregado, invadido e aos poucos vai se afastando do que realmente importa para você. E o pior, quando você não consegue impor seus limites, isso afeta seus relacionamentos, a maneira como as pessoas encaram você, o seu trabalho e a sua saúde emocional. Você se sente constantemente cansado e sobrecarregado e a sensação de estar sempre em dívida com todo mundo, menos com uma pessoa, você mesmo. Mas e se você pudesse aprender a dizer não de uma forma leve, educada e firme, sem ser grosseiro? E se esse não virasse um gesto de respeito com os outros, e principalmente com você mesmo? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como se impor com elegância, sem culpa e sem medo. Vamos nessa? Oi, meu nome é Túlio e esse aqui é meu espaço onde eu compartilho minhas ideias, algumas coisas que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor. E hoje nós vamos falar sobre como você pode dizer não com educação, com elegância e impondo o respeito. Porque no final das contas, dizer não às pessoas é um ato de respeito com você mesmo. E isso é necessário. Na verdade, é que dizer não pode ser desafiador por milhares de motivos. Mas o principal é que a nossa cultura prega que a gente precisa ser pessoas prestativas e pessoas agradáveis. O que implica, às vezes, a gente aceitar coisas que não podemos, coisas que não temos capacidade de lidar, para não desagradar as outras pessoas. Só que o problema é que nesse não desapontar as pessoas e não desagradar as pessoas, nós ficamos de lado. Nossos sentimentos acabam ficando de lado e nós somos prejudicados. E tem alguns fatores que colaboram para que a gente não tenha a coragem de dizer não. E sabe quais são? Eu vou listar aqui 3. O primeiro é medo de desapontar os outros. Já aconteceu com você? De alguém te pedir um favor ou te pedir para fazer alguma coisa e você, sabendo que aquilo ali vai te sobrecarregar, mas você não tem coragem de dizer não porque aquela pessoa já te ajudou muito na vida. Ela já esteve ali com você. Quando você precisou no momento mais difícil de sua vida, quem estava lá com você foi ela? Pois é, isso acontece bastante. O problema é que essa aceitação de atividades que você não tem condição de lidar vai te sobrecarregar. Se te sobrecarregar, vai te deixar infeliz. Eu te garanto que quando essa pessoa te ajudou no passado, ela não ficou sobrecarregada a ponto de ficar infeliz, de deixar de viver para ela. Não, ela te ajudou porque ela podia te ajudar. Então você também tem que entender que você tem que ajudar quando você pode ajudar. Não simplesmente quando a pessoa pede qualquer coisa. E às vezes ela nem pede na intenção de te sobrecarregar, ela nem percebe que está te sobrecarregando. Você mesmo que se impõe esse fardo. Outra coisa que colabora também é o desejo de ser aceito. Porque você vê aquela sensação que se você disser não, as pessoas não vão gostar de você. Porque você vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável. E o problema é que muitas vezes essa atitude visando evitar conflitos e desapontamentos, problemas que podem vir na sua mente por você dizer não, te sobrecarregam também. Porque você pensa assim, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou. E se eu ajudar elas, eu vou ser uma pessoa ajudadora, uma pessoa prestativa. Então elas vão me aceitar, elas vão gostar de mim. Às vezes isso revela um sentimento de vazio interior. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque esse desejo de ser aceito faz com que você mesmo se rejeite. Pensa nisso? Essa frase é forte. O desejo de ser aceito faz com que você mesmo se rejeite. Gostei. Então, esse desejo faz com que você rejeite os seus pontos de vista, rejeite os seus sentimentos, rejeite a sua capacidade. E outra coisa que colabora muito na dificuldade de você dizer não é a falta de prática. Por quê? Quando você não está acostumado a dizer não, pode ser difícil saber como dizer isso. Primeiro, porque você vai achar que você vai desapontar os outros. Segundo, você vai achar que as pessoas não vão te aceitar, porque você disse não a elas, que são coisas que realmente acontecem no dia a dia. Ninguém espera receber sim de todo mundo, mas quando você tem a prática, você percebe que não é assim que funciona. E tem um terceiro ponto, que é você não saber dizer isso de uma forma respeitosa. Às vezes, por você não ter a prática de dizer não às pessoas, você acaba dizendo de uma forma meio grosseira. A pessoa, quando você diz não, a pessoa fala,
E precisa disso? Porque da maneira como você falou, você não foi respeitoso. Isso é por causa da falta de prática. E às vezes porque você não tem prática, você sabe que a pessoa vai reagir dessa forma, aí você fala, eu vou aceitar, porque se eu disser, ele vai achar que eu estou com grosseria com ele vai achar que eu sou uma pessoa ruim, que eu não estou me importando com ele. E dessa forma você continua aceitando tudo que te sobrecarrega. Agora, como é que você pode fazer para dizer não sem se sentir culpado? Você tem que entender, em primeiro lugar, que dizer não é um direito, é uma necessidade. Muitas vezes é uma necessidade. E por que é uma necessidade? Porque você tem limites. Você precisa reconhecer os seus próprios limites. Exemplo, quer ver um exemplo? Você trabalha a semana toda de segunda a sexta-feira. Pega 8 horas da manhã, larga 5, 6 da tarde. No sábado, o seu chefe pede para você ir também, porque ele está precisando de você para resolver alguma demanda lá. Aí você trabalha no sábado o dia todo também. O domingo que você tem para descansar, alguém te pede para fazer alguma coisa. Você já está cansado, exausto. Você não tem condição nenhuma de fazer aquilo ali. Quer dizer, você pode até fazer, mas você vai se sentir mais cansado ainda. E aí vai emendar com a outra semana que você vai trabalhar também de segunda a sexta. Isso vai te deixar acabado fisicamente. Você vai? Você vai. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, é porque você é do tipo de pessoa que vai. Você é do tipo de pessoa que aceita, que mesmo tendo essa dificuldade toda, tendo esses problemas todos, tendo esse cansaço todo, você ainda assim vai. E é aí que entra o problema, porque você precisa reconhecer que, eu estou cansado, daqui pra cá não dá pra eu ir. Eu queria tanto te ajudar, mas agora eu tô muito cansado, porque eu trabalhei esses dias tudo e foi muito puxado esses dias pra mim. E aí, poxa, não tem como deixar para outro dia? Resolveu o problema. Você reconhece o seu limite e ao mesmo tempo rejeita uma tarefa que vai te sobrecarregar. E aí, dessa forma você vai conseguir dizer não e manter o relacionamento amigável. E outra coisa que pode te ajudar é a maneira como você diz. Sabe aquela pessoa quando você pede alguma coisa que ela fica dando desculpinha? Ah, mas por que? Rapaz, eu tava pensando aqui, eu acho que tal dia não vai dar não, mas eu vou te confirmar, viu? Nunca te confirma. Nunca te fala se deu. Mas evita aquela desculpinha esfarrapada, fica tentando sair pela tangente, sabe? Não faça isso. Diga não de forma clara e direta. Não perca tempo com desculpinha, não. Porque isso acaba com o relacionamento seu com as pessoas. Isso acaba com o respeito. Porque a pessoa percebe que você disse, não quer dizer não a ela, mas fica inventando desculpas esfarrapadas. E aí ela percebe que você não quer fazer aquilo ali por ela. Ninguém é besta. Ninguém é besta. Então quando você é honesto, fala claramente que você não vai por A, B ou C, é muito melhor. Resolve. A pessoa entende que você não foi, ela vai entender, ela vai aceitar. Mas tem a terceira coisa que você pode fazer, dependendo da sua circunstância, claro, que vai te ajudar a dizer não e a respeitar os seus limites, mas também pode agradar a pessoa que está te pedindo um favor, que é sugerir uma alternativa, oferecer uma alternativa. Funciona dessa forma. A pessoa te pediu para fazer um negócio hoje, fazer um serviço hoje, fazer um favor para ela hoje. Aí você diz assim, poxa, agora eu não posso não, porque eu estou cansado, acabei de chegar, trabalhei de segunda até hoje, aí hoje eu não consigo fazer, eu posso fazer isso amanhã? Ou eu posso fazer isso na segunda-feira? Porque amanhã também eu tô já com uns compromissos marcados, ou eu vou descansar, que eu trabalhei a semana inteira, e aí tem como deixar para fazer isso segunda-feira? Eu posso até fazer, eu gostaria de fazer, mas agora eu não posso. Você deu uma alternativa para a pessoa. Naquele momento você não pôde fazer, mas você mostrou para ela que o seu problema não é a falta de desejo de ajudar, e sim a falta de condição mesmo, de tempo. E ao oferecer uma alternativa, você mostra que está disposto a ajudar. Dessa forma, você consegue dizer um não que você precisa naquele momento, mas também mantém a amizade e mantém a sensação para a pessoa de que você realmente é um amigo que quer ajudar ela, que não é uma pessoa que está simplesmente rejeitando ela.